sobre isso com base nesse texto. Esse texto ele é muito rico, nos instrui e nos revela um pouco de Paulo, esse homem grandioso, fantástico, que um dia foi perseguidor da igreja, um dia prendeu para que fossem torturados, ajudou na morte do primeiro mártir, Estevão, mas que foi transformado pelo Senhor, porque Deus ele transforma um homem de dentro para fora, transforma o ser humano de dentro para fora, de forma completa. Amém? E agora Paulo pregando o Evangelho, levando o Evangelho para a Europa, ele se encontra aqui na Grécia, em Atenas, aguardando ali seus companheiros. Enquanto ele o fazia, ele então passeando por aquela grande metrópole, naquele contexto, um dos grandes centros do mundo, e ele percebeu a idolatria, percebeu o quanto eles se preocupavam em servir, em agradar vários deuses, os mais diversos. E ele percebe então, é interessante isso, que havia um lugar, tamanho era o desejo daquele povo de servir a todos os deuses, que havia um lugar preparado para o Deus desconhecido, como quem diz, olha, talvez a gente tenha esquecido algum Deus, então vamos deixar aqui esse altar para o Deus desconhecido. E Paulo rapidamente, um homem muito inteligente, capacitado pelo Espírito Santo, um homem que dominava aquela cultura, dominava a sua cultura, homem letrado, ele tão rapidamente percebe a oportunidade de pregar. E ao mesmo tempo o Espírito Santo gerava em Paulo um incômodo. É interessante, porque a Bíblia diz que ele estava ali esperando e ficou, no versículo 16 diz assim, que ele ficou revoltado ao ver aquela escravidão. E aqui nós já podemos tirar o primeiro ponto da nossa mensagem. Quando nós temos a justiça de Cristo Jesus vivendo em nós, é impossível não ficarmos revoltados com a injustiça. Veja bem que a Bíblia diz que Paulo ficou revoltado, indignado, ao ver a injustiça. Quando nós vemos a injustiça, isso não mexe conosco, isso não nos incomoda, algo está muito errado em nós. Logicamente que revolta aqui não se traduz em atos de violência ou algo do tipo. Não podemos cair nessa narrativa falsa. Tanto que Paulo em nenhum momento agrediu alguém ali, mas ele ficou revoltado com aquela situação. Ele buscou em Deus o que fazer, e uma orientação da parte do Espírito foi dada a Paulo. Então eu quero te dizer nessa noite, meus irmãos, minhas irmãs, com tudo que nós temos visto ao nosso redor, ao longo da nossa vida, quantas vezes você ficou revoltado ou revoltada, não com a injustiça que fizeram com você, porque isso é comum a qualquer ser humano, mas com a injustiça feita às demais pessoas. Isso é uma demonstração, da mesma forma que Jesus, ao ver aquele comércio iníquo no templo, ele se revoltou a ponto de expulsar os cambistas do templo. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos ensine acerca do que é correto, e que isso gere em nós, não conhecimento tão somente, mas comportamento. Diga comportamento. Amém? Continuando aqui, no versículo 29, eu quero enfatizar aqui o texto que está no 29 e no 30. Diz assim: depois de discorrer sobre o nosso Deus, que fez tudo, que é soberano, que domina a história da humanidade, Paulo deixa isso bem claro, eu quero te dizer algo para te deixar tranquilo. Deus está no controle, amém? Você pode dizer isso para alguém perto de você: Deus está no controle? Perceba que Paulo ele fala, ó, Deus fez os povos, marcou tempo para que esses povos existam, lugares para que esses povos existissem.
Quem estuda história, sabe um pouco de história, sabe quantos povos já passaram pela face da terra. Inclusive aqui, por essa região que nós estamos agora. Hoje estamos aqui nós brasileiros. Mas há muita história por aqui. Isso passa. Quem sabe, se der tempo, um dia o Brasil vai passar também. Mas o nosso Deus, Ele é soberano sobre tudo e todos. Isso deve gerar em nós temor. Deve gerar em nós paz e tranquilidade. Amém? Mas no versículo 29 ele diz assim, ó: e já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. O tema é idolatria. Eu gostaria que você abrisse o seu coração e a sua mente para que o Espírito Santo possa ministrar ao teu coração. Primeiro eu quero trazer um conceito do que é idolatria. Logicamente isso pode ser definido de algumas formas, mas eu trago um conceito aqui que eu acredito que seja útil. Diz o texto aqui, ó, que eu trouxe: idolatria é um sistema de valores. Diga, sistema de valores. A idolatria é um sistema de valores que nós criamos. Sistema esse que é mais importante do que Deus. Simples assim. Um sistema de valores. Aí eu te pergunto: quais são os seus valores? Será que os nossos valores são os valores bíblicos? E eu falo a cristãos e cristãs. A idolatria é qualquer sistema de valor que me impeça de servir a Deus de forma plena, de forma correta. Paulo aqui está trazendo um contexto de ídolos, literalmente ídolos, né? Imagens de ouro, de prata, de pedra. Mas eu quero que você entenda um conceito, porque Paulo ele diz assim, ó: sendo nós então filhos. Mas aqui eu já quero corrigir o texto. Me permite corrigir essa tradução, ela está um pouco equivocada. Nós sabemos por João capítulo 1, versículo 12, que filho de Deus não é qualquer pessoa. Eu falo isso quase todo domingo aqui. A Bíblia nos ensina em João capítulo 1, versículo 12, Gálatas capítulo 4, Romanos capítulo 4, que nós somos feitos filhos de Deus através de Cristo Jesus. Amém? João 3,16 diz que Deus enviou o seu único filho. Ou seja, até então não havia outro filho de Deus. Porque o filho, ele é a natureza do Pai. Jesus é Deus. Ele é a natureza manifesta de Deus. Em outra versão, talvez você esteja com alguma outra versão bíblica, você vai encontrar que em vez de filhos vai dizer que nós somos geração, ou nós somos feitura, nós somos criados, que é uma versão mais condizente com genos, que é a palavra grega que está aqui no texto original. Paulo está dizendo: nós somos criaturas, nós somos geração, nós somos criados por esse Deus que eu estou pregando aqui, ele diz. E já que nós somos criados, nós somos geração, nós somos gerados por Ele, como que nós poderíamos, mediante a arte, mediante o pensamento humano, representar esse Deus? Entenda o raciocínio de Paulo para aqueles homens. Eu me encontro muitas vezes conversando e dialogando com pessoas que querem explicar Deus com base na compreensão humana, racional. Deus nos fez racionais, Deus nos fez a coroa da criação, porém Ele nos fez. Como alguém feito pode explicar quem Ele fez? Será que alguma coisa que o ser humano já fez pode explicar o que é o ser humano? Aliás, será que o ser humano pode explicar o ser humano? Paulo está dizendo: olha, já que nós fomos feitos por Ele, não podemos querer com a nossa técnica
E é interessante que justamente essa palavra que ele utiliza lá no grego, a nossa habilidade, ou com o nosso pensamento, criar uma forma de Deus. E é por isso que Deus então ele vem e se revela a nós. Ele se revela, Ele se mostra a nós. A religião, de uma forma geral e bem simplificada, nada mais é do que o homem se ligando a Deus. Tanto que o termo religião vem do latim, religare, uma ligação, uma religação, algo nesse sentido. Mas o Evangelho não é religião, porque no Evangelho o homem não está se ligando a Deus. No Evangelho, a palavra Evangelho significa boa notícia, e qual é a boa notícia? É que Deus veio até o homem, se humilhou e se fez como homem, para que Deus entre em contato com o homem. É o caminho inverso da religião. Porque pelas obras, pela filosofia, pelos princípios religiosos, que de uma forma geral são bons, ninguém consegue chegar a esta verdade. Então Deus vem até nós, através de Cristo Jesus. Daí porque Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai, a não ser por mim. Simples assim. Isto é o cristianismo, revelado nas Escrituras. E Paulo está dizendo àqueles homens, eu pergunto para vocês, será que você não está criando, ou criou, um ídolo, ou ídolos? Será que o seu sistema de valores não estão te impedindo de conhecer verdadeiramente a Deus? Porque a nossa vida, na nossa caminhada, é um despir diário, é um abrir mão diário da nossa compreensão, à luz das Escrituras. Porque se nós conversarmos aqui individualmente, cada um de nós tem uma história, tem uma criação, tem uma formação, e nessa história nós temos coisas boas e coisas ruins, aprendemos coisas boas e coisas ruins, coisas corretas e coisas erradas, valores, princípios, práticas. Mas eu lhe pergunto, até onde você está disposto ou disposta a abrir mão desse sistema de valores? Porque a idolatria nada mais é do que um sistema de valores que impede algo que é maior do que Deus na minha vida. Alguns líderes religiosos se colocam dessa forma. Os próprios líderes religiosos do tempo de Cristo, quando o Senhor Jesus veio trazendo a revelação acerca dos profetas, eles não entenderam e não aceitaram, porque aquilo mexia com o seu sistema de valores. Será que na nossa forma de trabalhar, na nossa profissão, nós não temos muitas vezes colocado o nosso sistema de valores à frente ou no lugar de Deus? Porque o primeiro mandamento é muito claro, o mais importante: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a alma, toda a força. É simples assim. Paulo diz, se somos feitos, somos criaturas ou filhos, não devemos pensar que Deus é capaz, ou que nós somos capazes de colocar Deus no nosso entendimento, na nossa habilidade. Você é um homem habilidoso, você é uma mulher habilidosa. Deus te fez inteligente, capaz, Deus te deu talentos e habilidades. Mas eu quero te dizer algo nessa noite: nenhuma das suas habilidades, nenhum dos seus argumentos, a sua inteligência não é capaz de compreender o propósito de Deus para a tua vida. Você precisa, eu preciso, nós necessitamos da revelação do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus disse, eu enviarei o Consolador e Ele vos ensinará todas as coisas. Diga todas as coisas acerca do Pai. Ele convencerá
da justiça, do juízo e do pecado. Percebe que a idolatria é um mal muito profundo, muito enraizado? O povo que saiu de Israel não entrou na terra de Canaã, basicamente por 5 pecados, entre eles a idolatria. Eles murmuravam, eram imorais, colocavam o Senhor à prova, eram idólatras e cobiçavam. Na primeira oportunidade que tiveram, fizeram um bezerro de ouro. Por quê? Porque no sistema de valores que eles tinham, que eles nasceram, aprenderam, cresceram lá no Egito, uma vez que havia um milagre, um livramento, eles precisavam de uma divindade material para agradar. Porque eles ficaram no Egito 400 e tantos anos. Ali estavam bisnetos, trinetos, tetranetos daqueles que chegaram lá. Havia um sistema. Deixa eu te falar algo nessa noite, meus irmãos. Se você não tem um sistema de valores pautado na palavra, você será conduzido e enganado por quem tem um sistema de valores que não está pautado na palavra. Eu lhe pergunto, você tem aprendido a palavra do Senhor? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem buscado conhecê-la? Você tem buscado a compreensão daquilo que o Senhor tem para a tua vida? E eu vou te dizer, toda vez que eu procuro, eu aprendo mais. Aí você entende o que João Batista disse, quando ele disse assim: é necessário que ele cresça e eu diminua. Cada vez que o João Batista se aproximava mais de Deus, ele percebia que ele tinha que se esvaziar. Nós cantamos agora há pouco essa canção que fala da história, um pouco da história do povo de Israel. Me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Quando Deus tirou o povo do Egito, entenda isso, meus irmãos, o desejo do Senhor, Ele deixa isso de forma clara e expressa: eu quero que vocês sejam meus sacerdotes, que vocês falem comigo. Não era plano de Deus que Moisés fosse o único a falar com Deus. Mas o que aconteceu? Uma vez que Moisés subiu ao monte, Deus falou: prepara o povo, daqui 3 dias, santifica o povo, daqui 3 dias eu vou falar com o povo. Olha que privilégio, Deus falaria com o povo. Mas o povo, percebendo que Moisés tinha muito trabalho e dificuldade para subir aquele monte, vendo os trovões, o som do chofar, da buzina, que esse som que vocês ouviram aí do instrumento parece um berrante, mas não tem nada a ver com berrante, ouvindo e percebendo o terremoto e o fogo, os relâmpagos, a Bíblia diz que o povo ficou com medo. Diga assim: medo. E o medo, ele não provém do Senhor. A Bíblia nos ensina que Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia. Amém? A Bíblia diz que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Porque ninguém consegue obedecer a Deus se tiver medo. Ninguém consegue abrir mão de si mesmo por amor a Deus se tiver medo. Medo do que as pessoas vão falar, medo do que pode perder, medo de morrer, medo. Lá em Hebreus está escrito que Jesus veio para libertar o homem, veja bem, Jesus veio para libertar o ser humano da escravidão, do medo, da morte. Diga assim: escravidão, do medo, da morte. Jesus veio me libertar e veio te libertar da escravidão, do medo, da morte. Nós temos medo de morrer, e não é só fisicamente, temos medo de morrer para as pessoas, nos relacionamentos, temos medo de morrer
a nossa reputação morrer. Esse medo nos impede de conhecermos a Deus. O mesmo medo, voltando lá para a história do povo de Israel, que fez o povo dizer: Moisés, faça o seguinte, que bom que Deus quer falar conosco, olha, glória a Deus, mas faz o seguinte, Moisés, não vamos subir não, porque se a gente subir, vai que Deus destrói a gente. Sobe você está acostumado, já tem as manhas, Sobe você, Moisés, e fala com Deus, e tudo que Deus falar para você, nós vamos obedecer. Aí eu lhe pergunto, eles obedeceram? Deus queria que eles sentissem a presença, o peso da glória, porque a presença de Deus gera temor. Só os mandamentos, eles ouviram os mandamentos, mas mandamento não gera temor, no máximo gera medo de alguém me pegar de surpresa. Então, se eu fizer escondido, está tranquilo, não gera temor. Mas a presença de Deus, se eles tivessem subido, falado com Deus, eles teriam a compreensão correta. E a idolatria é justamente isto: eu vou até onde estou disposto a ir, e não mais, nem um passo a mais. Então eu preparo um sistema, e muitas vezes, olhando um sistema de valores bonito, no parâmetro humano correto, mas é idolatria, porque é maior do que Deus na tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Precisamos cuidar o nosso coração. A Bíblia diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. No versículo 30 diz assim: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele manda, diga assim, manda, que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. Uma vez entendido que existe esse sistema, essa idolatria, e todos nós fazemos isto, Deus então, Ele ignora, Ele perdoa esse tempo de ignorância, e dá uma oportunidade. Todo homem, toda mulher tem essa oportunidade. Alguns abusam da oportunidade, alguns agarram rapidamente. Aquela analogia que diz que a oportunidade, ela tem que ser pega pela sobrancelha, Ela passa, tem a barba do pastor Márcio, mas passou atrás é igual o pastor Pablo, não tem onde pegar. Passou. Já ouviu essa comparação? Passou aquela barbona, até pega na barba, rapidamente. Agora passou, meu, você vai, não tem nada, foi, não pega nada. Deus dá oportunidade. Paulo está dizendo àqueles homens lá em Atenas, homens que gostavam das notícias, um povo muito parecido com a nossa geração. A Bíblia diz que todos os dias eles procuravam as novidades, não no WhatsApp, não nas redes sociais, mas procuravam, assim como nós fazemos. Era um povo informado, e Atenas era conhecida por isso, todos passavam por ali, era um centro de passagem. Havia muita cultura, muita informação chegando e saindo o tempo todo. Mas toda essa informação, toda essa cultura não ajudava e não ajuda no que diz respeito ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E Paulo diz: Deus manda, Ele ordena, conforme a versão que você está usando, mas o sentido é este mesmo do que está escrito no texto grego. Deus manda, Ele ordena que todos se arrependam.
todos se arrependam. É uma oportunidade que Deus nos dá. Talvez a oportunidade, a última que eu estou tendo, que você está tendo. Nós sabemos o dia de amanhã. Essa é uma ordem do Senhor para nós. Mas o nosso sistema de valores, assim como alguns daqueles homens e mulheres que estavam ali, não se deixaram convencer, por conta que eles já tinham as suas ideias, os seus valores. Entenda, meus irmãos, que o nosso Deus, Ele não nos dá sugestões. O Deus da Bíblia, Ele dá mandamentos. Moisés, ele não desceu do monte com 10 sugestões. Quando Deus diz, por exemplo, eu odeio o divórcio. Sabia que Deus odeia algo? Lá em Malaquias ele diz, com essa palavra. Não está dizendo, eu acho que não é legal. Acho que vai dar ruim isso aí. Ele diz, eu odeio. Para Deus odiar alguma coisa, eu odeio o divórcio. Mas o que o nosso sistema de valores fala? Não é bem assim não. Isso aí é muito forte. Afinal, Deus é amor. Deus é misericórdia. Essa parte aí não precisa. E nós criamos um sistema de valores. Deus diz, se vocês não perdoarem, seus pecados não serão perdoados. Diz ou não diz? Nós oramos isso, a oração do Senhor, do Pai Nosso, diz isso. Perdoa como nós perdoamos. Mas aí nós não perdoamos. Guardamos a mágoa. Ficamos presos ano após ano, vida após vida, relacionamento após relacionamento, preso em mágoas, amarrados na falta de perdão. Mas o nosso sistema de valor diz assim, não tem problema algum. Deus falou para perdoar, isso é bom, mas o meu caso, olha, eu não consigo. Olha, você não sabe a minha dor. Olha, você não passou pelo que eu passei. É verdade. Mas é uma ordem de Deus. E Deus nos ordena para vivermos o melhor dessa terra. Ele disse, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, vocês viverão o melhor dessa terra. E mesmo assim teremos aflições, porque essa terra não tem tanta coisa boa assim para oferecer também. Você percebe como que o nosso sistema de valores, ele vai minando a autoridade de Deus, ele vai retirando o que Deus manda e ordena, ele vai trabalhando como aqueles ourives ali de Atenas, trabalhavam com as suas técnicas no ouro, na prata, na pedra. Nós vamos trabalhando com os nossos argumentos, nós vamos trabalhando com o nosso entendimento, com a nossa habilidade, com palavras, com jeitos, com comparações, e nós criamos um ídolo tão bonito, falamos, olha, consegui, esse ídolo aqui está ótimo para mim. Deus fala sobre imoralidade sexual, por exemplo. De acordo com a Bíblia, toda relação sexual fora do casamento é pecado, simples assim. Deus criou o sexo, abençoou o homem e a mulher com o sexo, com a vida sexual, com a sexualidade, para o casal, para serem uma só carne, uma só pessoa, para o casamento. Mas o nosso sistema de valores faz o quê? Trabalha. Igual o ourives vai trabalhando, a prata, o ouro, vai trabalhando, não é bem assim, isso é radicalismo, isso é fanatismo, a carne é fraca, ninguém vive isto, não é bem por aí, imagine, não estou fazendo mal a ninguém, não mato, não roubo, e aí vai. Poderíamos passar o resto da vida aqui argumentando. E criamos um ídolo,
Criamos um sistema lindo. E realmente o incauto, ele olha aquilo e fala: é verdade, você tem razão. Nunca tinha pensado nisto. Nunca tinha visto por esta ótica. Não é que é mesmo? E a palavra de Deus vai sendo deixada de lado. Mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ele ordena hoje para que todos se arrependam dos seus pecados. Talvez você não criou esse sistema, ele veio pronto para você, ele veio formatado, ok. Mas e agora? Passou o tempo da ignorância, e agora? Talvez você que criou esse sistema, ok. Mas e agora? Como nós vamos chegar um dia diante do Senhor e todos nós prestaremos contas diante dele? E vamos argumentar dizendo: não, Senhor, é o meu caso, a minha situação, o Senhor sabe. Não estamos falando sobre legalismo, amados. Estamos falando sobre a graça de Deus, que diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Antes, Ele diz: se arrependa. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. João 8,44. Mas nós o que fazemos? Criamos um sistema onde existe a mentirona e a mentirinha, a mentira má e a mentira boa, a mentira ruim e a mentira saudável, a mentira para ajudar as pessoas. E criamos um sistema de valores, um ídolo, e colocamos no lugar de Deus, quando Deus diz: eu sou a verdade, seja a vossa palavra sim, sim, não, não. O Senhor Jesus diz: o que passar disso é do maligno. Você percebe como que nós somos enredados, enganados e nos enganamos? Amado, o Senhor Jesus diz que nós vamos prestar contas de toda e qualquer palavra que nós já proferimos. Por isso que Paulo fez questão de dizer para aquele povo: mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Se arrependam. Deus está mandando, Deus está ordenando: se arrependam dos seus pecados. E como sempre acontece, diz o texto, versículo de número 32, quando ouviram Paulo falar a respeito de ressurreição, alguns zombaram dele, mas outros disseram: em outra ocasião queremos ouvir você falar sobre este assunto. Paulo foi embora dali. Paulo falou o que tinha que falar, simples assim. Agora cabia àquelas pessoas tomar a decisão. Nós vemos três atitudes aqui. Nós vemos os que zombaram, nós vemos os que acharam bonitinho: ó, legal isso aí, hein, ó, nunca tinha ouvido falar. Quando a gente puder, a gente conversa de novo, beleza? Beleza. Dá uma curtida, né? E tá bom. Deixa um comentário, né? E a terceira categoria, diz aqui, versículo 34, mas algumas pessoas creram, aleluia, porque sempre tem quem crê. Algumas pessoas creram e se juntaram, porque quem crê anda junto. Quem crê entende que nós precisamos andar juntos. Creram e se juntaram a Ele. A pergunta para nós nessa noite é: em qual categoria eu me encaixo? E não é só hoje. Quem sabe alguma coisa você ouviu nessa noite que bateu de frente com o teu sistema de valores. É a oportunidade que você tem de abrir mão desse ídolo, quebrar esse ídolo e se arrepender. Amanhã Deus vai ter misericórdia e mais uma vez vai trazer à memória
alguma outra situação. E nós sempre vamos ter essas três opções: ignorar, zombar, é a primeira. A segunda é postergar. Ah, legal, ó, depois a gente ouve isso aí, viu? É a dieta cristã, né? Segunda-feira eu começo, né? Só ouve a mensagem domingo, segunda-feira eu vou começar esse, ó, top. Aí ela morre de domingo para segunda. O que aconteceu? É isso que Jesus fala? A parábola do louco diz: louco, hoje, esta noite vão pedir a tua alma. E o que você tem preparado é para quem? Vai te servir para quê? A Bíblia diz: no dia que se chama hoje, arrependa-se, entregue a sua vida ao Senhor. Ou posso ter a terceira atitude, falar: Senhor, é verdade, eu sempre carreguei esse engano, essa mentira. Não interessa se você carregava consciente ou inconsciente, interessa que agora você foi confrontado pelo Senhor. Ele espera uma atitude da tua parte. Entenda que Deus é o nosso Criador. Não podemos querer arrazoar, argumentar, ir contra, querer criar malabarismos, senão você vai ficar num círculo, altos e baixos. Um dia está bem, outro dia está mal. Um dia está bem, outro dia está mal, porque não abre mão de pequenas coisas que você precisa abrir mão e você já sabe. É aquilo que você assiste, é aquilo que você ouve, é aquilo que você vê, é aquilo que você faz, que você já sabe que deve abandonar, clamar perdão a Deus e misericórdia. Nós estamos falando de religião, amados. Estamos falando de cristianismo bíblico. E aqui eu falo agora aos cristãos mais experientes, que já andam algum tempo com o Senhor. Quem aqui já anda com o Senhor? Vamos ver, já tem uma vida aí há mais de 5 anos. Vamos ver, levante a mão. Alguns, ok. Mais de 10 anos, tem alguém? Estão acima da média, viu? As pesquisas mostram que 70% a 80% não passam de 10 anos numa igreja. Tá? Isso é uma pesquisa antiga, de uns 15 anos atrás. Hoje está pior. Mas você que está há mais de 5 anos, quem sabe 10 anos, cuidado. Cuidado. Cuidado, porque Deus, Ele fala conosco diariamente. Jesus disse certa vez assim: não se pode pôr remendo novo em roupa velha. Você lembra dessa parábola? Muitos estão se rasgando, porque Deus está trazendo algo novo, com base na palavra dEle, mas a nossa formatação é velha. E não conseguimos receber o que Deus tem para nós. Seja humilde diante do Senhor. Seja humilde diante da palavra do Senhor. Não queira saber mais do que Deus. A idolatria é querer saber mais do que Deus. Deus diz que determinada coisa não é boa. Deus falou: não coma da árvore, do fruto da árvore. Não é bem assim não. E você já sabe a história. Eu quero orar contigo nessa noite, meu irmão, minha irmã. Mas antes de orar, o desejo do meu coração é que você compreenda a seriedade de que um dia estaremos diante do Senhor. Olha o que diz o versículo de número 31. Pois Ele marcou o dia. Existe uma agenda de Deus.
Há um dia que Ele vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem. É base da fé cristã, se você é cristão, eu creio que todos aqui somos, e você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Pode dar um amém? Paulo está dizendo que a ressurreição de Cristo é prova de que há um dia agendado, onde nós seremos julgados. Você entende a seriedade disso? Você entende a seriedade do que é ser julgado por Deus? Vamos imaginar esse pecado oculto que está aí, pecadinho de estimação. Você imagine se esse pecado vem à tona e você é julgado por alguém, aqui na igreja, lá na tua casa, não sei. Esse julgamento que você está imaginando não é nada, porque lá ainda você vai poder argumentar, lá ainda você vai poder trazer algo. Mas diante do Rei da Glória, o que nós vamos poder falar para Ele, que conhece todos os nossos pensamentos? Porque Paulo diz, você está fazendo ídolo com os seus pensamentos, mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus conhece todos os nossos pensamentos. Ele exige de nós, já para encerrar, o que Deus manda, o que Deus ordena? O arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento, amados, não é penitência, não é simplesmente ser descoberto no pecado e ficar triste com isso. Arrependimento é algo muito mais profundo. Arrependimento é mudança de mente, é mudança de entendimento. Metanoia é a palavra grega, é mudança de mente. Veja bem, Deus quer te dar uma nova mente. Romanos capítulo 12 diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente, mediante a ação do Espírito Santo. A tua forma de pensar, ela é incompatível com a palavra de Deus. Eu preciso de uma nova forma de pensar. Só que o nosso medo, o nosso orgulho, o nosso ídolo não permite. Então o que Deus diz para nós é: abandone o medo, abandone o orgulho, abandone o ídolo, abandone esse sistema de valores que você tem se apegado, se agarrado, sendo arrastado. Abandona isto, para que venham tempos de refrigério, de salvação, de liberdade, venham tempos de relacionamento com o Senhor. Isso que Ele está dizendo aqui. Mude. Deus manda que você mude, que você tenha a sua mente, a sua forma de pensar mudada. Amém? Eventualmente, algum valor, algum princípio que você tenha, que seja correto, Deus vai te falar: isso aqui você não precisa mexer. Fica tranquilo, fique tranquila. Mas naquilo que Deus falar, mude. Não seja covarde, não seja idólatra, não seja orgulhoso. Abra mão, porque Deus tem muito mais para nós. Deus tem algo muito melhor para nós. Amém? Glória a Deus. Eu te convido então a se colocar em pé, se você pode fazê-lo. Como eu sempre costumo dizer, é uma dinâmica. Você passou aí 40 e poucos minutos ouvindo uma pregação, uma mensagem. Nesse momento, o que nós faremos aqui? Nós vamos orar. A oração mais poderosa que existe é a sua. Porque você ouviu, você entendeu,
você pode então, ou não, agir conforme o que você ouviu. Só cabe a você. E mais uma vez nos deparamos com a liberdade que o Senhor nos dá. Então, meu irmão, minha irmã, haja conforme o que você ouviu. Se há algum ídolo na tua vida, se há valores que você tem vivido, o momento de se arrepender é agora. Não sabemos se teremos outro. Quem sabe teremos outra oportunidade, mas isso não está no nosso alcance. Se você pode, quer, então te convido a fechar os olhos agora para que você faça a tua oração ao Senhor. Aleluia. Lembre-se que eram 3 categorias de pessoas. Aqueles que zombaram. Não acredito que alguém aqui esteja zombando. Mas a segunda categoria é muito perigosa. Quem sabe você está fazendo agora, está razoando, está pensando. Depois. Isso aí é bom, muito boa a palavra, hein? Gostei da pregação. Mas vou esperar mais um pouco. Não faça isso. Se entregue ao Senhor. Ore a Deus. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Pai amado, há tantas coisas, tantos valores, tantos enganos, tantos argumentos que vão contra a tua verdade. Há medo que nos impede de entregar completamente a Ti a nossa vida. Há orgulho que nos impede, Senhor, de entregar completamente a Ti a nossa dor. Há tantos ídolos, Senhor, que nós levantamos ao longo da vida. Idolatramos pessoas, idolatramos valores, idolatramos princípios. Quando o teu evangelho é tão simples, tão direto, tão objetivo. Nessa noite, Senhor, eu quero abrir mão de todo entulho, todo argumento, todo orgulho. Aqueles líderes religiosos não aceitaram a tua verdade, Senhor, porque eram orgulhosos, eles possuíam um sistema. Me ajude, Senhor, a não cair nesse pecado. Senhor, o povo de Israel ficou com medo de te conhecer. Muitos, ó Deus, têm perdido a oportunidade, porque tem medo de se entregar completamente a Ti, medo do julgamento das pessoas, medo de perder algo, medo da morte. Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Muitos de nós, Senhor, por orgulho, como Saul era orgulhoso. Muitos de nós, Senhor, por conta de bênçãos que nós já recebemos de Ti, não nos arrependemos. Muitos de nós, por causa da dor, a dor da perda, por causa da dor, Senhor, da rejeição, se apega ao ídolo, se apega ao argumento. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor.
Vai orando a Deus, fale com Ele, meu irmão, minha irmã. Só a tua oração que pode agora resolver alguma coisa. O Senhor está esperando algo de você. Tem misericórdia de nós, Espírito Santo. Eu te peço, Espírito Santo, traga o convencimento sobrenatural aqui e agora. Fala ao coração desta mulher, deste homem. Que haja uma compreensão, Senhor, da necessidade do arrependimento. Aleluia. 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 Vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Oh, Deus. Então me tira o medo e me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. Que a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Aleluia. Eu te convido a fazer uma oração comigo, caso você queira. Uma oração de entrega incondicional ao Senhor. Abrindo mão de ídolos, valores, sistemas que sejam incompatíveis com a palavra do Senhor. Se você quiser fazer essa oração, diga comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu reconheço o teu senhorio teu Senhor, sobre a minha vida. Senhor, eu te peço, transforme a minha mente. Eu me arrependo da idolatria. Eu me arrependo de adotar, de me apegar a valores, pensamentos, argumentos que são contrários à tua palavra. Eu te peço, Espírito Santo, transforme o meu entendimento conforme a tua palavra. Senhor, eu creio que o Senhor tem o melhor. Eu creio na tua bondade. Eu creio que a tua palavra é a verdade. Eu me disponho a conhecê-la, a vivê-la cada dia mais. Eis-me aqui, Senhor, e eu te agradeço pela oportunidade, pelo perdão, pela misericórdia, pela paciência. Obrigado, Senhor, por fazer de mim uma nova pessoa. Obrigado, Senhor, pelo milagre que está sendo feito na minha vida, pois eu creio e eu oro em nome de Jesus. Amém? Se você crê, aplauda o Senhor Rei da Glória. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Jesus.